e ao mesmo tempo a gente traz no curso, como vocês viram na primeira conversa da semana passada, a gente procura trazer uma dimensão dos processos, não é a psicopatologia psicanalítica apenas. Eu acho que quando eu comecei a dar aula aqui em 1998, 89, 98, então, porque faz 20 anos. O negócio chamava-se psicopatologia. Só que era psicopatologia e aí o curso era dividido ao meio, um professor dava uma parte, o outro dava outra parte de psicanálise. Aí quando eu vim trabalhar aqui, eu já vinha com a dimensão da clínica do campo de Freud e Lacan. Então eu já introduzi uma psicopatologia, vamos dizer assim, psicanalítica, né? Mas eu já não tinha noção naquela época, eu já tinha uma noção de que não havia uma psicopatologia, que a psicopatologia era uma dimensão, claro, isso está em Freud, mas está sobretudo em Lacan e alguns outros continuadores, de que a psicopatologia é uma dimensão de ver a saúde e a doença. É uma dimensão de não conseguirmos ver os processos de subjetivação com sua complexidade e com impasses nesses processos. Então, normalmente esses processos, como a gente vai trabalhar no português, não são psicopatologia. Então o curso foi indo e até chegou uma parte do curso, eu não tenho preciso o nome agora, mas acho que foi há uns 7 ou 8 anos atrás, que nós reformulamos o curso de psicologia da Unesp de Assis. E então o departamento de psicologia clínica, que era inteiro, psicopatologia clínica, ele foi dividido em 2 ênfases. A clínica, que ficou mais ou menos sendo aquilo que já era, né, que os alunos carinhosamente depois chamam de clínica tradicional, certo? Porque é interessante que, como são 2 ênfases, os alunos, e vocês têm que fazer 3 ênfases para se formar, muitos alunos fazem essa ênfase e a outra ênfase do mesmo departamento de clínica, certo? Então era assim, uma ênfase que os alunos chamavam da outra clínica, né? Eles têm um nome lá, vocês verem direitinho qual é o nome da ênfase, e essa ênfase aqui, ela foi chamar-se clínica crítica, certo? Clínica crítica. E essa ênfase de clínica crítica, ela juntava a psicanálise no campo de Freud e Lacan e a esquizoanálise, de um modo geral, porque quem trabalhava é a Marília, o Fernando, o William, esse pessoal todo que fazia a outra clínica. Então nós estamos, claro, tinha o Yasui, que se aposentou agora, a mulher dele também fazia uma psicanálise no campo de Freud e Lacan e faziam também saúde coletiva. Então, na verdade, é assim, esse curso, ele vem reformulado numa parte posterior e ele aparece como uma clínica crítica. Bom, vamos ver o que é crítica, porque na verdade vocês sabem que já os psicanalistas da década de 70 e 80, eles falavam de uma clínica crítica, embora eles não falassem isso de uma clínica crítica. Eles falavam assim, que a crise é uma crítica das condições nas quais e pelas quais a crise é produzida. Entende? Então, por isso que a crise, ela critica o contexto social que a produz. E por isso levar o sujeito a refletir e a se transformar na sua situação, não era simplesmente, como é que se diz, trazê-lo de volta à saúde. Era promover a saúde, vamos dizer assim, num sentido amplo, entendendo que aquela crise, ela vinha como uma tentativa de solucionar os problemas e levar o sujeito para um além. Então isso já era uma leitura dos psicanalistas. Depois, quando nós reformulamos o curso, como eu estou dizendo, há uns 7 anos atrás, 8, já nos inspiramos muito num texto, esses textos dos psicanalistas. Por exemplo, vocês têm lá o Erich Fromm, o próprio Identidade e Juventude em Crise. Quem é? Pessoal.
Erik Erikson. Ó, tem um texto importante, chama-se Identidade e Juventude em Crise. Lá em Crítica, reconhece a ideia da crítica. O Eric Fromm, é o pessoal da escola de Frankfurt já, né? Está ali já trabalhando com essas questões. Então, quando nós fomos reformular o curso, já também levamos em conta um texto fundamental do Deleuze que chama-se Clínica Crítica. Não, chama-se Crítica Clínica. Entende? Olha que interessante. Chama-se Crítica Clínica. E ele já, ao modo dele, que é o psicanálise, faz a ideia de que a crítica, ela é clínica, né? Assim como os autores da psicanálise já diziam que a crise é crítica, né? Portanto, que a clínica deve ser crítica. Estão entendendo? Quer dizer, é nesse contexto que o nosso curso surge, mas ele surge então a partir de uma ideia que eu tinha, que eu já vinha trabalhando há 20 anos, quando eu vim trabalhar na Unesp, e eu já trabalhava com a clínica da psicanálise do Freud e Lacan no contexto da saúde coletiva e em outros lugares, inclusive no aula também em outras faculdades. Certo? Então, esse curso, ele vem nesse contexto. Então, por isso é que ele se torna um pouco complexo. Não é porque, digamos assim, a gente quer complicar as coisas. É porque o assunto está complexo nesse contexto histórico em que nós o pegamos. E o Jacques Lacan, ele é um sujeito que pega as ideias do Freud e, como ele disse, ele tenta recuperar uma leitura que está em Freud e que seria a de Freud e que estaria perdida nos psicanalistas posteriores da outra clínica e, sobretudo, nos psicanalistas que depois se designaram, como nós vimos na nossa conversa passada, em psicologia do ego, né? Psicologia psicanalítica do ego. Então, é isso que vocês têm, quer dizer, reformulava as ideias de Freud, e é importante sublinhar aí também o seguinte, que o Lacan não está sozinho porque o próprio Freud, após 1920, escreve alguns textos, e esses textos que o Freud escreve, como por exemplo, qual é o texto que vai depois de 20 de Freud? Um texto importante é as construções de análise, né? Há outros, que agora posso fazer uma resenha, vocês também podem fazer, é só ver os textos de Freud que ele escreveu após 20. O princípio do prazer, não sei o quê. Ele escreve, o Freud leia o Saussure, é para corrigir a leitura que os autores anteriores fizeram do Freud. É como ele diz assim, olha, vocês não entenderam bem o que eu disse, é outra coisa. E bom, e não só eu disse outra coisa, como agora estou dizendo mais do que já disse, né? Então o próprio Freud, vamos dizer assim, ele faz uma releitura, uma correção daquilo que vinham lendo dele. Então vejam que o Lacan não é assim que vai ler Freud porque ele cismou que tem que ler Freud sozinho, certo? Então o Lacan, ele releu Freud, e o Lacan gasta os primeiros 10 anos, que são considerados por nós, assim, como são os 10 primeiros seminários, porque o Lacan é assim, ele trabalhou um montão de tempo, que ele fez a tese de doutorado dele na década de 30, e ele fica ali um tempão, e ele é psiquiatra ainda, embora seja um psiquiatra diferente, e ele depois começa a estudar psicanálise, e ele é contemporâneo de Klein e uma série de outros autores, certo? Ele começa a estudar Freud, e ele então, digamos, quando é por volta de 1950 e pouco, ele começa a dar os seminários mais regularmente, que inclusive depois são publicados na forma de seminários. Então, os primeiros 10 anos, o Lacan passa lendo Freud, e ele escreve isso nos seminários, e ele lê o Freud e já coloca as coisas que ele pensa daquilo que o Freud falava, mas em todo caso não alterando o que o Freud dizia, né? Mostrando o que se podia ler no próprio Freud, certo? E num dado momento ele então começa também a ir além do Freud, quer dizer, depois do seminário 9 e 10, certo? Então é nesse contexto que surge o nosso curso. Então a clínica, o nosso curso que chama
processo de subjetivação e clínica no campo de Freud e Lacan, né? Ele tem essa perspectiva do quê? Da retomada da teoria freudiana por Lacan, né? Num contexto que agora para nós é da saúde coletiva também, né? Vamos dizer assim. E é nessa perspectiva então que a gente tem que começar a tentar ler os textos. Esse texto em particular, esse primeiro, que eu chamei de texto curso 2, mas podem conhecer o 1, já que o outro é a apresentação, né? A gente vai fazer uma primeira, como vocês notaram no texto, a gente vai fazer uma primeira formulação geral, que são de conceitos que são importantes aqui, e depois a gente vai trabalhar uma dimensão que é uma releitura do Édipo, que o Lacan vai fazer, de Freud, baseado no quê? Baseado no Lévi-Strauss, né? E a partir disso é que ele começa a falar da subjetivação humana, vamos dizer assim. Então, o que é importante que vocês percebam aqui é assim, que o Édipo, como vocês o conhecem, e como o Freud também falou dele, esse Édipo é o Édipo de Sófocles, certo? O Édipo de Sófocles é uma historinha que o Sófocles constrói, que é uma peça de teatro. E ele constrói isso no ano 500 a.C., alguma coisa assim, certo? Que é aí que é a filosofia grega. Só que o Édipo, ele está na Odisseia de Homero muito antes disso, e tem várias versões do Édipo. O Lévi-Strauss, como vocês notaram, ele vai ler o Édipo da anterior a Sófocles, e é aí que ele vai analisar o Édipo, certo? E o Jacques Lacan então vai trabalhar a subjetivação a partir do Édipo da cultura, não a partir do Édipo de Sófocles, né? Inclusive o próprio Lévi-Strauss, que está analisando isso, ele vai dizer, olha, a versão freudiana, ela também é uma versão que nos interessa, tal qual outra versão X e Z, tal qual a de Sófocles e tal qual aquelas que aparecem na Odisseia de Homero. Então é importante vocês perceberem isso, que o nosso Édipo aqui já não é o Édipo que vocês, eventualmente, espera-se que pelo menos isso tenha sido dado de algum modo, não é o Édipo que vocês aprenderam, né? E não é o Édipo, segundo o Lacan, que rigorosamente se pode ler em Freud, embora Freud pensasse o Édipo como o Sófocles, certo? Por isso que ele fica com essa história que, num dado momento, se confunde o imaginário com o simbólico. Então, o que é importante aqui já é percebermos que há uma dimensão imaginária e uma dimensão simbólica. E se eu não ler isso, eu já não estou lendo o essencial. Originariamente, o Édipo foi lido como se ele fosse uma dimensão só. E leu-se o imaginário como se ele fosse a dimensão simbólica. Então, o nosso texto de hoje, ele trabalha com essas questões. E a ideia que eu tenho é assim, que a gente trabalhe, não eu dando aqui uma aula expositiva, por isso mesmo eu escrevi esse negócio aqui, num dado momento, em que eu cessei de falar, né, como dizia o poeta antigo, cesse tudo o que a antiga musa canta, certo? Era eu que cesse, porque outra arte, alguma coisa assim, mais alta se levanta. A arte mais alta é essa que eu tentei explicar para vocês, que é que vocês assumam o papel de protagonistas e não apenas de espectadores desse negócio, que eu ficaria aqui dando aula. Então, vocês têm um texto para ler, para discutir, e nós aqui temos possibilidade de conversar sobre o texto e sobre os assuntos. E, inclusive, então, eu me proponho a eventualmente conversar com vocês sobre aspectos do texto que não ficaram claros e que tem para nós o objetivo de, de especificar melhor esses temas. Certo? Então, é isso que contamos, que nessa primeira parte da aula a gente vai falar do texto, e na segunda parte da aula, como sempre, a gente vai falar de uma aula prática, que é aplicar conceitos que são importantes para nós a esse tema aqui, mas que já viriam com vocês numa coisa mais, até, digamos assim, participativa mesmo. Embora aqui, eu acho que o campo está aberto para a participação, porque a gente já faz uma roda, já não é aquela aula nem nada. Se vocês tiverem curiosidade de saber como eram as aulas, é só ouvir os áudios. Os áudios vocês têm fragmentos das aulas.
Mas existe, o Michael, né, gravou essas aulas todas no ano de 2013, que foi a última vez que eu dei o curso, falado assim, que eu dei uma exposição, o curso não estava escrito, certo? Então, se vocês tiverem curiosidade de ouvir as aulas, que duravam pelo menos 3 horas, falando, escrevendo na lousa, vocês podem ter acesso a elas, porque eu tenho tudo gravado lá, tá? Só que eu, para ficar fácil para nós, eu selecionei alguns trechos, mas me pareceram mais, digamos assim, mais condensados, mais ilustrativos, para vocês trabalharem então junto com esses temas da leitura, certo? Não, lá vocês têm acesso às aulas, né? Depois eu tive um problema de saúde, não pude falar um tempo, agora já estou falando outra vez um pouco, vocês estão vendo que eu já falo agora, certo? Mas lá eu falava que nem um papagaio. Certo? Sim. No e-mail que você mandou, tá o texto do curso, aí tá como obrigatório. Aí tem um outro capítulo 4 do caso. Tem um. Capítulo 4.